Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus com você, continuar aqui a Escola Bíblica Dominical nesse tema abençoado que é sobre a palavra de Deus. Eu queria fazer uma oração com você agora em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, Pai querido, em nome do Senhor, eu te peço graça, misericórdia, força, que o Senhor possa nos iluminar no entendimento da tua palavra, meu Pai. Guarda o meu irmão, a minha irmã, fica com ele, Senhor, onde ele estiver. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, então, agora. Nós estamos aqui na lição 5 do livro Examinai as Escrituras, e o tema de hoje é uma continuação da aula passada, do domingo, Como Interpretar a Bíblia, parte 2. É a lição 5, página 35 da nossa revista. O alvo da nossa lição é nós reconhecermos que Jesus tem interesse em que nós entendamos a sua mensagem. Nós poderemos adorar a Deus por causa do interesse que ele tem em cada um de nós, como filhos seus, e nós também nos esforçarmos para agradar a Deus através da obediência ao nosso Deus. Amém? Nós temos três maneiras de nós interpretarmos a palavra de Deus, que nós vamos falar sobre essas três maneiras logo mais detalhadamente. A primeira delas é a tipologia, a segunda é a alegoria e a terceira é a parábola. Antes disso, como introdução, é muito importante que nós, como cristãos, como crentes que somos, possamos interpretar a Bíblia de modo correto. Muitas pessoas interpretam a Bíblia erroneamente e produzem heresias da palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, é importante que nós saibamos interpretá-la corretamente. E aqui, essa lição de hoje, ela vai, como na lição do domingo passado, ela vai dar um direcionamento para que eu e você possamos fazer essa interpretação correta. Alguns princípios de interpretação bíblica são importantes e eu queria comentar com você. O primeiro princípio é a respeito do novo nascimento. A fé salvadora e o Espírito Santo são essenciais para nós compreendermos e interpretarmos corretamente as Escrituras, irmãos. Eu queria ler um texto com você que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós não estamos classificados como homens naturais, mas nós experimentamos do novo nascimento no Senhor. E o novo nascimento traz aquilo que nós chamamos de iluminação, que é a atuação do Espírito Santo para que nós possamos entender e interpretarmos a Bíblia de modo correto. A segunda princípio que nós podemos falar é que nós devemos interpretar a experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. Nós não podemos forçar uma passagem bíblica, forçar um texto da Escritura e moldar esse texto aquilo que nós queremos como experiência pessoal. E isso deve ser ao contrário. A nossa experiência pessoal está sob a autoridade da palavra de Deus. É assim que nós devemos interpretar a Bíblia. Amém? Nós que devemos nos amoldar à palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus e não ao contrário. Terceiro modo de interpretação bíblica é que os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento. Então a Bíblia ela é recheada de exemplos, mas todos os exemplos da palavra de Deus, eles têm um mandamento de fundo. Eu queria ler com você essa palavra de João, capítulo 13, versículo 12 a 17, que fala exatamente
sobre esse assunto, que fala de uma lição de humildade, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Né? Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aqui está um exemplo de Jesus sobre a humildade. Então, os exemplos, eles têm autoridade, mas quando estão amparados por um mandamento. Qual que é o mandamento nesse texto? O que o Senhor quis mostrar através desse exemplo, lavando os pés dos discípulos? Ele quis mostrar o mandamento da humildade. Então, esse é o terceiro princípio de interpretação bíblica. O quarto princípio, irmãos, é que a Escritura tem somente um sentido, e esse sentido é o sentido literal. Claro que a palavra de Deus, ela possui textos figurativos. Eu queria ler um texto com você, que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 42, que fala assim a palavra de Deus. 9:42. Fala sobre os tropeços. Quem fizer tropeçar um dos pequeninos crentes, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra no moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno. E assim por diante. Esse texto da palavra de Deus, na verdade, quando nós interpretamos esse texto no sentido literal, nós vemos que o inferno que ele fala nesse texto, ele realmente existe. É algo palpável para cada um de nós. Mas ele usa o exemplo de que nós temos que cortar, renunciar essas partes da nossa vida que nos fazem tropeçar. Aquele dá o exemplo da mão, aquele dá o exemplo do pé. É claro que Deus não fala para nós cortarmos a nossa mão e cortarmos o nosso pé. Isso é um sentido figurativo, mas a interpretação literal desse texto faz eu acreditar que o inferno que ele está dizendo aqui, ele é um inferno real, ele é um inferno que existe. Então, essa é a forma correta de nós interpretarmos a Bíblia, de modo literal. Amém? Em que pese a Bíblia possuir vários textos figurativos como esse. Então, esse texto que fala da mão e do pé, fala que nós devemos renunciar àquilo que nos faz tropeçar. Depois, a quinta forma de interpretação bíblica é que nós precisamos interpretar as palavras no sentido que elas tinham no tempo do autor. Obviamente, muitas palavras usadas no texto bíblico têm um sentido diferente do que é usado nos dias de hoje. E a palavra pode ter sido, naquele tempo, dado em um sentido diferente dos tempos atuais. Então, nós precisamos interpretar no sentido do tempo do autor da palavra. Sexto princípio, nós precisamos interpretar a palavra de Deus de modo dinâmico, fazendo a seguinte pergunta: o que esse texto significa para a minha vida ou para a igreja no dia de hoje? Qual que é a aplicação daquele texto que foi falado lá atrás, mas qual que é a aplicação dele no dia atual? Então, a interpretação da Escritura tem que ser feita de modo dinâmico. Vamos falar um pouquinho agora da tipologia. A tipologia é uma técnica na qual se usam símbolos ou ícones para ilustrar Jesus ou os aspectos da fé. Amém? Então, alguns exemplos que nós vamos falar aqui com vocês. Mateus 12:40, que fala assim: Jonas, engolido pelo peixe, apontava para os 3 dias em que Jesus ficaria sepultado. Então, o tipo em que Jonas foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias no seu ventre,
apontava para aquele período de 3 dias que Jesus ficaria sepultado antes da sua ressurreição. Então foi usado aqui um símbolo, um ícone, para ilustrar o tempo em que Jesus ficaria sepultado. Então isso é um exemplo de tipologia. O cordeiro usado na Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Então o cordeiro imolado lá no Antigo Testamento, lá junto ao povo de Israel, ele era um tipo do Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo, que era Cristo Jesus. Então a tipologia ela faz isso, ela é uma técnica que usa esse tipo de símbolo para ilustrar Jesus e os aspectos da fé. A definição de tipologia é esta. O termo grego tipos aparece no Novo Testamento 14 vezes, traduzido por modelo, por padrão ou por exemplo. Todas essas palavras envolvem o uso de tipos para efeitos didáticos. As características do tipos estão alicerçados na história e na revelação sagrados. Vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 12, versículo 40, que fala assim a palavra de Deus. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós já lemos esse texto, né? Então, ele está alicerçado na história e na revelação da palavra de Deus. Segunda característica, eles são proféticos, os tipos são proféticos. Nós vamos ler esse texto de João, capítulo 3, versículo 14, que fala assim a palavra de Deus. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, é um tipo profético, não é? Da mesma forma que Moisés foi usado lá no Antigo Testamento e fez isso, da mesma forma como um tipo, Jesus seria levantado para que todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas que pudessem ter a vida eterna, que somos aqueles que cremos no nome do Senhor Jesus, não é? Os tipos fazem parte integral da história sagrada e da doutrina cristã. Não foram inventados por rabinos ou místicos. São cristocêntricos. Os tipos sempre apontam para Cristo. São excelentes para instrução e edificação, e cada tipo provê uma espécie de janela que permite a entrada de luz sobre o assunto ventilado. A carta aos Hebreus é o supremo exemplo de como funcionam os tipos bíblicos. Exemplos bíblicos relacionados à tipologia, né? Cristo tornou-se o segundo e último Adão. Então, esse texto de Romanos 5, 12 a 21 fala sobre esse assunto. Cristo, ele é o segundo Adão. Adão é um tipo de Cristo, essa é a grande verdade, tá? A primeira Páscoa ilustrava Cristo, né? Então, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, que fala assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que é um pouco de fermento levado à massa? Lançai fora o fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, a primeira Páscoa ilustrava Cristo, assim como o Cordeiro foi imolado lá na Páscoa, Cristo foi imolado pelos nossos pecados na cruz. O Cordeiro Pascal antecipava o Cordeiro de Deus. João 1:29. Diz assim esse texto da palavra de Deus. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro Pascal antecipou a vinda do Cordeiro de Deus. O tabernáculo foi figura do ministério de Cristo desde a encarnação, passando pelo sacrifício, indo ao estado de glorificação nas alturas. Esse texto está em Hebreus 8, 1 a 13. Então, esses são exemplos bíblicos de tipologia. Vamos falar um pouquinho agora de alegoria. Alegoria é uma exposição de um pensamento sob forma figurada.
Ela vem do grego alegório, falar simbolicamente. É a narrativa em que pessoas representam ideias ou princípios. São as narrativas bíblicas, são histórias verídicas e não alegorias. Temos, no entanto, uma aplicação alegórica feita pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas, e sendo a única referência em que a palavra alegoria aparece em toda a Bíblia. Então, a exposição de um pensamento de modo figurado. Esse é um conceito de alegoria. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho das parábolas. E a parábola nada mais é do que uma narração alegórica que evoca, por comparação, realidades outras de ordem superior, não é? Então, é formado pelas palavras gregas para e balo, que significa ao lado de, colocar, cujo significado literal é colocar lado a lado com, manter ao lado de, comparar. Por esse motivo, a Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu parábola por comparação. Então, Cristo usava as comparações para ensinar lições às pessoas, aos seus discípulos. Como interpretar as parábolas? Primeiramente, determinar o auditório. Para que tipo de pessoas nós estamos falando? Jesus está falando as parábolas para os escribas e fariseus, para as multidões ou para os discípulos? Então, como é que eu entendo uma parábola? Primeiro, eu preciso saber para quem Jesus está falando essa parábola. Segunda maneira de nós interpretarmos, examinar cuidadosamente o contexto, o que vem antes e o que vem depois relacionado à parábola ou não. Terceira forma de nós interpretarmos a parábola é nós considerarmos de forma intensa o fundo histórico e cultural da época de Jesus. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por que existe aquela parábola? Porque ao lado do fariseu no templo para oração estava um publicano. Não é? Qual que foi a lição que Jesus quis ensinar? O que tem a ver de forma intensa com o fundo histórico e cultural daquela época? Os fariseus eram judeus tradicionais e os publicanos eram judeus cobradores de impostos. Eles eram desconsiderados pelos judeus tradicionais. Então, por que ao lado do fariseu no templo para oração estava um publicano? Um fariseu que se achava o máximo, não é? E um publicano que era desconsiderado naquela época, de maneira humilde, estava prostrado aos pés de Deus. Então, Deus quis ensinar que o que vale é um coração sincero, é um coração humilde, é um coração contrito, se achegando até os pés do Senhor. Diferentemente de alguém que se acha muito religioso e que se acha alto que suficiente por causa da sua conduta e não carece da graça e misericórdia de Deus. Então, Deus quis ensinar algo para nós ali naquele texto. E porque ele colocou o publicano e o fariseu, foi por causa desse motivo aí. Então, quando nós analisamos essa parábola, nós precisamos considerar o fundo histórico e cultural da época de Jesus. Depois, determine qual a única decisão ou reação o auditório original foi levado a tomar quando ela originalmente foi contada. Então, qual foi a expectativa do auditório? Qual foi a decisão? O que eles fizeram a partir dessa parábola que foi contada por Jesus? Qual foi a reação deles? É uma outra coisa que nós precisamos levar em conta quando nós analisamos as parábolas. Por fim, prestar atenção no início e no fim da parábola. Como a parábola começa e como ela termina. É algo que também nós precisamos levar em consideração. Amém? Conclusão, a interpretação bíblica é uma tarefa para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E faremos isso manejando bem a palavra de Deus. Portanto, os princípios de interpretação bíblica são essenciais para que nós possamos compreender as Escrituras.
A partir de agora, nós precisamos aplicar esses estudos bíblicos e coisas que antes nós não entendíamos começam a ficar um pouco mais claras. Amém? Então, que você pegue essa lição, reveja, veja os textos bíblicos que nós falamos aqui. É tudo muito rápido, não dá para nós pararmos e meditarmos de forma intensa em cada texto, mas você tem a oportunidade de voltar a aula ao começo e, a partir dos textos, poder entender um pouquinho melhor aquilo que nós falamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se, interpretação bíblica é fundamental para que nós possamos ter um entendimento adequado e correto da palavra de Deus e não sermos apanhados em heresias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.